estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo aos nossos estudos sobre o PET 3. Espero que você já tenha olhado aí, a apostila, conferido quais são os assuntos que serão tratados nesse PET. E nessa aula, nós vamos falar sobre os gêneros jornalísticos. Agora, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Você já passou por uma situação de adquirir algum produto e você não ficou satisfeito? Segunda pergunta. Você já comprou algum produto e veio danificado ou não funcionou? E se aconteceu essas coisas com você, o que você fez a respeito para sanar o problema? Você reivindicou, ligou para a loja, fez alguma coisa? Então vamos lá. Você sabia que existe um recurso que você pode estar recorrendo, algo que você pode estar recorrendo em relação a esses acontecimentos, a esses fatos? Uma delas é a carta de reclamação. Bom, agora, o que é reclamar? Quando a gente pensa em reclamar, a gente pensa tanto quando a mãe da gente, por exemplo, pede para nós estarmos ou lavando a louça ou ajudando com alguma tarefa de casa. Bom, não é somente ou simplesmente nesse sentido de reclamação que nós vamos estar trabalhando hoje. Vamos lá? Nós temos duas acepções. Primeiro, o que é reclamar? Opor-se por meio de palavras, fazer reclamação, queixar-se, reclamar contra as injustiças. O primeiro significado que eu gostaria que você guardasse nessa tarde é esse: reclamar contra as injustiças. Segunda acepção, exigir o que lhe pertence. Pedir ou mandar de maneira veemente, ou seja, incisiva, não desistindo daquilo que você tenha pedido, ou reivindicar, reclamar seus direitos. Então, vamos guardar esses dois significados: reclamar contra as injustiças e reclamar seus direitos. Professor, eu nem sabia que reclamar tinha esse significado. Pois é. Para que serve, então, uma carta de reclamação? Professora, já ouvi sobre carta pessoal, carta que você escreve para o diretor ou para alguma outra instituição, mas carta de reclamação não. Então, vamos lá. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente, ou seja, o autor da carta, aquela pessoa que escreve, descreve um problema ocorrido a um destinatário. Quem pode ser esse destinatário? Uma empresa, uma loja, que pode resolvê-lo. Então, essa carta, existe um autor, que é aquela pessoa que está reclamando a respeito de alguma coisa, e também um destinatário, que pode ser aquele lugar onde você adquiriu determinado produto. Aspectos linguísticos da carta de reclamação. O que contém essa carta? Qual é a forma de escrever essa carta? É considerado um texto persuasivo. E o que é persuasivo? Vem de persuadir, convencer. Pois quem escreve a carta tenta convencer, olha aqui o significado da palavra, o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado no texto. Então, a carta, lembra daquelas perguntas que nós fizemos lá no início? Então, você vai usar ou poderia ter usado a carta de reclamação para reclamar, sobre aquele produto que você adquiriu e veio danificado, veio estragado, não funcionou. Então, você poderia ter escrito uma carta para essa loja, para esse lugar onde você adquiriu o produto, certo? E também outra
coisa importante aqui, olha, convencer o receptor da mensagem. Quando você escreve essa carta, você tem que levar a pessoa a entender que o que aconteceu não é culpa sua. O produto veio danificado ou não funcionou, ok? O discurso é, portanto, argumentativo, justamente por tentar convencer o seu destinatário, convencer a loja que a culpa não foi sua, ok? Próximo. Desenvolvimento da carta de reclamação. Vamos lá os aspectos. Descrição clara do ou dos problemas, dos motivos. Então, você vai colocar lá exatamente o que aconteceu. Expor de maneira clara os antecedentes. Como assim, professora? Você vai descrever lá, ó, quando o produto chegou na sua casa, quando você chegou, né, na sua casa, você colocou ali na tomada, não funcionou, certo? Ou então, né, surgiu ali algum barulho estranho, você vai contar, né, descrever o que aconteceu quando você colocou ali o produto para funcionar, certo? E expor os fatos de forma a comprovar que o remetente é que tem razão. Ou seja, se é você que está escrevendo a carta, você tem que deixar claro que a culpa não é sua, que quando você adquiriu o produto, ele já veio daquela maneira, porque o intuito é convencer, persuadir o destinatário, a loja, o lugar para onde você está escrevendo. Expor quais seriam as consequências caso o problema não seja resolvido. Ou seja, você também tem que deixar claro que se aquele produto não for trocado, né? Se a loja não tomar alguma providência, ou seja, qual que seria a consequência se a loja não trocar o produto? Apontar as possíveis soluções que haja entendimento entre as partes, né? Se aquele produto não puder ser trocado, o que poderia acontecer? A loja, né, oferecer um outro produto que tenha a mesma qualidade, né, que atenda também a você, cliente, no caso, ou então a devolução do dinheiro. Essa é uma, né? Essas são umas, né, algumas das possibilidades que você como cliente tem. Próximo, a estrutura da carta de reclamação segue quase o mesmo padrão, né, daquela carta pessoal. Sabe aquela carta que você escreve para um colega, para um parente? Professora, não escrevo carta mais. Mas provavelmente a sua professora na sua escola já te ensinou qual que é, né, a estrutura de uma carta, quais são os aspectos linguísticos de uma carta. Então vamos relembrar lá. Identificação completa do remetente, da pessoa que escreve, no caso, você. Identificação completa do destinatário, onde você comprou, qual é o nome da loja, onde fica essa loja. E a data, isso é importante, porque data, né, é um documento, é um registro também, né, localiza ali quando você escreveu. E o local, também importante, desenvolvimento, o assunto, lembra lá da descrição dos antecedentes? Isso tem que estar no corpo da sua carta. A assinatura, também muito importante, porque a assinatura, né, também serve como prova, registra quem é que escreveu, ok? Documentos em anexos. Se isso for possível, né, você tirar uma foto ou você fazer, né, um vídeo que possa ser entregue junto com a carta, isso também é muito importante. A carta deve ser preferencialmente digitada. Por quê, professora? Porque isso facilita a leitura, ok? Professora, não existe essa possibilidade na minha casa. Então, pode escrever à mão. Quando nós colocamos aqui, ó, preferencialmente, não quer dizer que é só essa maneira. Entendido? Agora, na era digital, né?
professora, eu não identifiquei a carta, nunca escrevi uma carta, mas nesses tempos, né, de tecnologia, da era digital, nós temos o e-mail. Professora, não sei o que é e-mail também, então vamos lá, vamos ajudar. O que é e-mail, né, ou e-mail, depende aí da pronúncia, ou correio eletrônico? É um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas através de computadores pela internet. Então, o e-mail, ele possui, né, a mesma estrutura de uma carta. Ele veio para substituir essa carta pessoal, né, que nós enviamos para um colega ou para uma empresa ou para determinada pessoa ou lugar. Então, o e-mail é uma das principais ferramentas da internet. Então, uma das grandes invenções da internet foi o e-mail, pois possibilitou, né, e facilitou a comunicação entre as pessoas e de forma instantânea, porque quando eu envio um e-mail aqui agora, nossa, é questão assim de segundos ou milésimos de segundos para esse e-mail chegar até a outra pessoa, ok? Então, existe nos historiadores, né, um dos grandes escritores sobre a tecnologia, né, que é o Pierre Levy, ele fala aí que um dos grandes achados, né, uma das grandes invenções da internet é o e-mail. Essa possibilidade, né, esse correio eletrônico, essa forma instantânea, né, de comunicar aí. Então, qual que é a estrutura do e-mail? Vamos lá. Eu peguei aqui, né, printei a página do meu próprio e-mail ali para não termos problema, né? Então, aqui, olha, o para serve aqui é o remetente. Quem é que está, aliás, desculpa, o para aqui é o destinatário. É para onde você está enviando ou para quem você está enviando esse e-mail. O assunto aqui, olha, você pode colocar, né? Produto danificado ou, né, o produto não funcionou, você vai sintetizar ali o assunto o assunto que você vai descrever, esmiuçar aqui no corpo do seu texto. Então, aqui, ó, temos daqui também com cópia, né, ou com cópia oculta, ou seja, você pode enviar para outras pessoas também. Aqui é o lugar onde você vai colocar o corpo do seu texto, a mensagem completa, ok? Facilidades que esse e-mail aí, né, esse correio eletrônico nos trouxe. Pensando na carta lá, no próprio e-mail você já existe a possibilidade, já aparece, né, quem está escrevendo. Aqui, ó, eu coloquei aqui Guiomar, né, uma identificação. Então, quando você envia esse e-mail, já aparece quem escreveu. E o destinatário também já aparece aqui, olha, no corpo do seu e-mail, para quem foi enviado. A data também já vem registrado, né? Não precisa de você colocar a data lá, porque já aparece. É importante, professor, mas se eu quiser colocar no corpo do e-mail a data, sem problemas, mas saiba que quando você enviar, já vai ser registrado a data. A hora também, né? E serve uma das outras facilidades e possibilidades do e-mail também, é que ele serve como prova, sabia disso? Ele serve como um documento, como um registro. Ok? Modelo de uma carta de reclamação. Então, após, né, nós conversarmos um pouquinho sobre a carta de reclamação, a estrutura, né, a forma como ela deve ser escrita, vamos para um modelo, tá? É fictício, pesquisei direitinho, não existe empresa nenhuma com esse nome, então tá tranquilo aqui. Então, para aqui, né, com por tele limitada o assunto. Computador entregue com estragos aparentes. Isso é o que você pode escrever lá no topo do e-mail, lembra disso? E outra coisa importante também é o vocativo. Professor, o que é vocativo? Vocativo é aquele termo
que serve para você interpelar, chamar uma pessoa. Isso é vocativo. Geralmente eu uso aqui, ó, pronomes de tratamento. Isso aqui está simplificando a palavra excelentíssimo, tá? Então, exmo, senhor ou senhores. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado à Rua do Equívoco, tudo fictício, tá? Número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue em minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que esse emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Então, descrever o problema. Diante desse fato, solicito, dentro do prazo estabelecido por lei. Outra coisa importante que nós vamos falar é sobre os direitos do consumidor. O envio de outro exemplar em excelente estado, de mesma marca e modelo. Caso contrário, de acordo com os direitos do consumidor, anularei a compra e exigirei o dinheiro do pagamento de volta. Então, assina lá quem é que escreveu, sem mais, João da Silva. E os anexos possíveis, fotocópias, né, ou xerox da nota fiscal de compra e do recibo, da taxa de entrega, ou vídeo, né, do momento em que apareceram os apitos. Então, esse é o modelo. Agora, em tempos de pandemia, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Cuidados com as compras na internet. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Buscar informações sobre o site. Nós não podemos entrar em qualquer site. Sites desconhecidos, nunca ouvi falar. Cuidado com esses sites. Verificar qual o endereço físico do fornecedor e se existe algum telefone ou e-mail, porque em caso de problemas você vai ter que entrar em contato com a loja física, entendido? Verificar as medidas que o site adota para garantir a privacidade. Esse é um outro perigo, porque geralmente compras na internet exige que você preencha ali com seus dados ou às vezes envie o número do seu cartão. Isso é muito perigoso. Recursos. Agora, né, em caso de algum problema, lembra lá que na nossa carta, no nosso modelo de carta, nós colocamos lá, né, diante, né, ou de acordo com os direitos do consumidor? Você também precisa de saber que existe uma cartilha do consumidor, com algumas dicas, onde aparece ali quais são os nossos direitos. Nós, consumidores, clientes de uma loja, se acontecer algo, né, semelhante a produto estragado, danificado, não funcionou, como eu devo proceder? Então, procure essa cartilha do consumidor ou peça aos pais ou responsáveis. Vamos ler juntos, conhecer os nossos direitos. E o PROCON também, né, que é um órgão aí que também fala desses direitos e deveres do consumidor. Ok? Então, essas, né, são as nossas referências e eu gostaria muito que você, aluno, compartilhasse esse momento, né, com os pais de vocês, com os responsáveis, sabendo que nós temos direitos, né? Quando nós adquirimos algum produto, se ele não veio da forma correta, nós temos os nossos direitos, o que fazer, como proceder. E hoje você sabe que existe a possibilidade de escrever, redigir, né, uma carta de reclamação para a loja, né, para o lugar onde você realizou a compra ou enviar um e-mail. Então, muito obrigada e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os direitos de vocês e como proceder em caso, né, de ser aí lesado por algum motivo. Muito obrigada.